Nos episódios anteriores, nós exploramos alguns encontros ruins que o peregrino teve em sua caminhada. Nós fomos seletivos nisso, porque muitos foram os encontros dessa natureza. Nós falamos sobre obstinado, volúvel, sábio segundo o mundo, inveja, superstição, adulação, interesse próprio, amor ao dinheiro, avareza, apego ao mundo e demos. E todos esses foram personagens que tornaram complicado, penoso o caminhar do peregrino. Porém, graças a Deus, nem só de encontros ruins é constituída a nossa caminhada. Há, por graça divina, também bons encontros. Estes bons encontros são como uma água fria que dessedenta a nossa sede em um deserto, como um alimento que nos revigora ou como uma janela que se abre em um lugar abafado. Quero, nessa segunda parte de nossas reflexões, falar sobre bons encontros. E o primeiro dos bons encontros é o encontro do peregrino com o evangelista. Em 3 ocasiões, o peregrino se encontra com o evangelista. O primeiro encontro se dá ainda na cidade da destruição. É neste momento que o evangelista encontra o peregrino em aflição, carregando um fardo pesado, sem saber o que fazer com ele. A missão do evangelista foi demonstrar primeiramente empatia, interesse pela situação aflitiva que era vivida por peregrino. Logo em seguida, nós percebemos que o evangelista lhe indica o bom caminho, o caminho da porta estreita. E ele então se dirige para este caminho. Vai para lá e entra pelo caminho estreito que conduz à salvação. Quando, tendo sido enganado por sábios segundo o mundo, o peregrino está tentando escalar a montanha da moralidade, ele é exortado por evangelista. E essa conversa não foi tão amistosa como a primeira. O evangelista chama a sua atenção por ter se desviado do caminho da salvação. O peregrino fica envergonhado, pensa não haver mais salvação para ele. No entanto, o evangelista lhe traz mensagem de esperança e dá a ele uma segunda chance, uma segunda oportunidade de retomar o caminho da salvação. O terceiro e último encontro de evangelista com o peregrino se dá quando este já está a caminho, andando junto com o fiel e próximo da cidade das vaidades. O evangelista adverte a eles e diz para que tomem cuidado ao entrar nessa cidade, porque eles teriam que passar por ela. Eles deveriam buscar sobriedade, prudência, para não se deixarem levar por aquilo que é oferecido na cidade da vaidade. E assim, então, o evangelista serve também de alguém que pode dar a eles orientação no caminho. Esta obra do evangelista ilustra muito bem aquele ministério que Deus tem concedido a algumas pessoas de apresentar Jesus a outros. Nós vemos no relato de João que André, que era discípulo de João Batista, tendo ouvido falar de Jesus, foi ao seu encontro e depois ele encontra a seu irmão Pedro e o conduz a Cristo. Esta é a obra do evangelista, conduzir a Cristo. Filipe, o diácono, foi também um excelente evangelista. A obra do evangelista é essencial e muito importante na caminhada. Quem foi que levou você a Jesus? Quem apresentou Jesus a você? Isaac Braz foi o homem que levou minha família toda a conhecer a Jesus Cristo. Em 1966, meu pai conheceu a Cristo e assim toda a minha família foi integrada à igreja, graças a este trabalho do pastor Isaac Braz. Eu conheci um homem por nome Haroldo Silva. Ele era um evangelista nato,
sempre falava de Jesus em todas as oportunidades. Quando nós paramos para pensar, cremos no Evangelho porque alguém se dispôs a falar de Jesus para nós. Se esse alguém não tivesse falado de Jesus, não teríamos ouvido de Jesus. Mas assim como alguém teve coragem e desprendimento para falar de Jesus a nós, precisamos nós também falar de Jesus aos outros? Eu creio que esta missão é nossa também. Outro personagem interessante que propiciou a Peregrino também um bom encontro foi Auxílio. Depois de ter se desviado do caminho e entrado no pântano da desconfiança, Peregrino, carregando o seu fardo pesado, se viu completamente preso naquele lugar sem poder sair. Volúvel o abandonou e neste momento ele já se via sem esperança de sair daquele lodaçal. É neste momento que aparece Auxílio. Alguém que passando por ali o vê se debatendo sem poder sair daquele pântano, estende-lhe a mão, o socorre, tira-o daquele lodaçal e o instrui a retornar novamente para o caminho estreito. A Bíblia nos apresenta Deus como sendo o nosso auxílio. O salmista diz que o Senhor é o seu auxílio e também sua salvação. Ele clama a Deus dizendo: ouve, Senhor, tem compaixão de mim, sê tu, Senhor, o meu auxílio. Deus é aquele que nos auxilia quando nós precisamos dele. Ele quem nos tira do lodaçal e nos coloca num lugar seguro. O salmista, no Salmo 40, diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor e ele se inclinou para mim. Me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. O Espírito Santo é aquele que foi enviado por Deus para ser o nosso auxiliador. A palavra paráclito indica exatamente aquele que está constantemente auxiliando-nos na caminhada. E Deus se vale de pessoas para nos ajudar. Houve um momento no ministério do apóstolo Paulo em que, estando preso, ele foi auxiliado por Onesíforo. Em suas palavras diz assim: conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes melhor que eu quantos serviços me prestou em Éfeso. Em minha caminhada de fé, eu pude perceber que em muitos momentos Deus se valeu de pessoas para me animar, para me dar forças, para fazer com que eu olhasse para frente com mais esperança de dias melhores. É assim então que Deus se vale de pessoas que se mostram solidárias a nós. E assim como nós temos experimentado o auxílio de tantas pessoas em nossa caminhada, eu creio que a expectativa de Deus é que nós também nos tornemos auxílio de outros. Assim nós estaremos imitando o próprio Deus, que é sempre o nosso auxílio, socorro bem presente na angústia. Um terceiro encontro que o peregrino tem em sua caminhada é com boa vontade. Depois de ter sido orientado a respeito de como chegar à porta estreita, o peregrino caminhou em direção a ela. Chegando lá, ele bateu a essa porta insistentemente até que a porta foi aberta. Quem a abriu chamava-se Boa Vontade. Boa Vontade indagou dele o que ele queria, o que estava fazendo, e eles tiveram um diálogo muito interessante, onde Boa Vontade demonstrou interesse em ouvir a respeito de tudo o que havia acontecido ao peregrino. Boa Vontade também lhe deu algumas orientações
E a respeito do fardo pesado que o peregrino carregava, boa vontade disse para ele: você deverá caminhar nesta estrada de salvação e chegar até a cruz. E quando chegar lá, o seu fardo cairá de sobre os seus ombros. Nós percebemos que, diferente do sábio segundo o mundo, este tem uma preocupação em apontar a cruz, mostrar a cruz como o lugar da libertação. Assim, boa vontade tem algumas características que eu gostaria de ressaltar. Primeiro, boa vontade é bom ouvinte. Como nós precisamos de pessoas que ouçam com os ouvidos e o coração, que estejam de fato atentas a ouvir aquilo que está dentro de nós e que possam assim nos ajudar, muitas vezes só de nos ouvir. Outra característica de boa vontade é que é amável e gentil. Nós não encontramos palavras de repreensão. Ele ouve a história do peregrino, vê os deslizes, os erros, mas chega um momento que ele fala assim: olha, neste lugar, nesta porta, todos são bem-vindos, não fazemos objeção a absolutamente ninguém, não importa o passado. Amabilidade, gentileza é algo muito importante e que nos ajuda muito em nossa caminhada. Por fim, nós percebemos que boa vontade entende perfeitamente o plano de Deus. Sabe que existe um caminho traçado por Deus e que não adianta a gente pegar atalhos. Por isso, boa vontade aponta para a cruz. Boa vontade sabe que os caminhos fáceis nos desviam da vereda que nos conduz à vida eterna. Deus coloca pessoas de boa vontade em nosso caminho. Quantas são as pessoas que nos acompanham ou se aproximam de nós e demonstram aceitação no sentido de reconhecer que nós estamos no processo, que ainda não estamos prontos, tem paciência com a gente, nos ouve. Às vezes ouve coisas que a gente fala que não faz o menor sentido, mas eles estão ali prontos, atendendo e ajudando-nos em nossa caminhada. Deus tem colocado muitas pessoas de boa vontade em meu caminho. E se tenho chegado até o ponto em que tenho chegado, é porque essas pessoas foram importantes na caminhada. Paulo tinha uma lista de colaboradores. E quando ele escreve a carta aos Romanos, no capítulo 16, ele apresenta uma lista enorme dizendo: saudai Priscila e Áquila, também saudai Epêneto, Maria, Andrônico, Júnias, Ampliato, Urbano, Apeles, Aristóbulo, Narciso. Quantas pessoas que eram cristãos anônimos, nem saberíamos que eles existiam. No entanto, eles deram suporte ao ministério do apóstolo Paulo. Eu sou um tipo de leitor que lê prefácio e introdução de livros. Eu sei que algumas pessoas não leem, já vão direto para o primeiro capítulo e vão embora. Mas o que eu aprendi com esta prática de ler prefácios e introduções de livros é que geralmente os melhores livros, aqueles que realmente marcam profundamente o nosso coração, eles são produzidos em parceria, em colaboração. E então, ali no prefácio e na introdução, o escritor, o autor, os autores, eles expressam ali palavras de agradecimento a tantas pessoas que tornaram possível aquele projeto. São os apoiadores, são os que leram, fizeram críticas, são os que ajudaram a formatar melhor o texto, aqueles que deram ao texto uma fluência que às vezes o autor não possui. Então o que nós vemos é que aquilo que realmente importa geralmente não é feito por alguém sozinho, é feito em colaboração. E Deus tem colocado pessoas de boa vontade em nosso caminho, que nos ajudam. E assim Deus espera também que nós sejamos esta boa vontade na vida dos outros. Porque há muitas pessoas que estão desanimadas e que precisam de um ouvido atento, um ombro amigo. É assim que nós possamos, em nossa caminhada, ser como aqueles que apresentam Jesus,
ser também como aquele que oferece ajuda no momento de necessidade e que façamos isso com a melhor das nossas disposições. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Amém.